Iniciada a gravação, bom dia a todos novamente. Então, só continuando os nossos avisos, tá? Na próxima semana, a aula será sobre IRDR e IAC, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e Incidente de Assunção de Competência. A atividade da próxima semana será, como foi desta semana, questões objetivas, no Google Forms com questões objetivas. Este Google Forms eu deixarei para enviar somente na sexta-feira, como eu fiz com essa questão, justamente para que vocês tenham tempo de estudar, ir lendo o assunto, assistindo a aula assíncrona. Eu estou, inclusive, super preocupado, porque a maioria dos alunos não tem conseguido, antes da aula, assistir a aula assíncrona, estudar pelos livros pelos textos ou pelo livro de bibliografia, e isso eu acho que vai pesar para vocês na prova oral, tá? Todos nós tivemos nossas dificuldades nessa atividade via EAD, mas ela só tem como funcionar, pessoal, se for feito desta forma, com o estudo pretérito. Então eu tenho reiteradamente avisado isso. Sei que todos nós temos 1001 atividades, são muitas as dificuldades que temos, mas vocês precisam lembrar que se tivessem em aula presencial, vocês teriam, por exemplo, 2 aulas por semana. Então, pelo menos esse horário da outra aula, né, e mais algum horário de tarde que vocês teriam que estudar, vocês devem revezar. Assim, acho que vocês não devem vir para a aula síncrona sem ter assistido a aula assíncrona, sem ter feito atividade, sem ter lido alguma coisa da matéria. Quando eu digo que vocês não devem, não é que vocês não são bem-vindos, claro, venham, mesmo que não tenham feito, mas a participação de vocês será mais efetiva, né, se assim for feito. Então eu tenho avisado, porque é muito assunto. Quem está estudando com o nosso livro base, que é o livro de Fred, ou outro livro qualquer, né, que cubra o assunto, vocês têm ciência, estão vendo que é muita coisa, tá bom? É muita coisa. Vamos lá, Ítalo primeiro, depois Natália, por ordem de quem pediu a palavra. Bom, professor, bom dia. Eu tentei acompanhar algumas aulas, não sei se o senhor viu a mensagem, acho que foi uma colega que postou lá no Flex. Estava ficando sem áudio os alunos no momento da aula. Estava sem o áudio dos alunos, então a aula ficava prejudicada no momento, eu estava tentando acompanhar gravado. Por isso que eu não estava deixando acompanhar ela. No momento da interação com os alunos, a partir da aula dos alunos, com o áudio. Nas aulas síncronas, não é isso? Eu vou procurar ver o que está acontecendo. Fale aí, só para eu ver uma... Isso aí na aula ficava sem áudio, ficava chiando o áudio, eu só via... Teoricamente aqui está funcionando. Eu tô com... eu uso para gravar o OBS, né, e eu boto como captura de entrada de áudio, captura de tela. E assim, aqui aparentemente está aparecendo vocês, mas eu vou dar uma verificada se isso foi... isso aconteceu em mais de uma aula, Ítalo, que você acompanhou? Duas que eu acompanhei, sim. Então, eu estou em barro de preparação e a condicional ordinária, né? O rock. Tudo que eu acompanhei, estava com o áudio dos alunos. Pronto. Eu vou dar uma confirmada, vou ver se está acontecendo alguma coisa, se eu tenho como ajustar isso, e vou analisar. Depois da aula de hoje eu dou uma analisada nisso. Tá bom? Natália. Professor, a minha dúvida é a respeito da prova oral. Eu queria saber qual a data e como vai ser feito, mais ou menos, se vai ser em sala individual. Então. Queria estar fácil de como vai ser, eu estou com muitas dúvidas em relação a isso. Pronto, vamos lá. Eu deixei o dia designado, tá? Tá lá naquele cronograma que eu mandei no início do semestre no início do semestre via e-mail. Então tem um dia que está lá marcado. A minha ideia é que a gente deixe inclusive um prazo maior. Tipo assim, eu vou deixar a segunda de noite, e aí eu vou deixar a segunda de noite começar mais cedo, tipo 17 horas, e ir até 21 a 22,
E no outro dia a mesma coisa, ao invés de começar às 10h30, começar às 8 horas da manhã e até meio-dia. Né? Porque aí se alguém tiver problema, dá tempo de corrigir. Se alguém tiver problema, não se preocupe que isso não será um impeditivo, nem que eu marque um outro horário na tarde para que a gente possa fazer. Então o dia inicialmente, Natália, é aquele que está lá marcado. Será feito em salas individuais em termos. Tipo assim, quem não respondeu ainda não pode assistir de quem já respondeu, tá? Mas quem já respondeu, se quiser ficar para acompanhar um amigo, ver, não tem problema nenhum, tá? Pode ficar. Mas assim, quem ainda não participou, vai ter realmente que não vai poder participar da atividade demais. Eu farei 4 perguntas, Natália, de forma a cobrir todo o assunto. Então, dessas 4 perguntas, 2 vão ser de recursos e teoria dos recursos, recursos em espécie ou teoria dos recursos, né? 2 questões disso. Uma questão, e as outras 2 questões serão sobre precedentes, incidentes e ações, de impugnação, que é ação rescisória e reclamação, que são as ações que a gente vai estudar no semestre. As perguntas serão perguntas mais objetivas, Natália. Não haverá perguntas tipo de CERT sobre agravo de instrumento. A pergunta vai ser alguma coisa do tipo, diz, o agravo de instrumento tem ou não tem efeito suspensivo, e como você deve proceder para conceder efeito suspensivo a um agravo que não tenha. Vai ser dessa natureza. Perguntas assim que objetivam, que eu possa fazer a aferição da sua resposta de forma objetiva e não subjetiva, tá? Ou você sabe sobre efeito suspensivo de agravo ou não sabe. Vai ser nessa linha. Obrigada, professor. Então, não vai ser assim, por exemplo, você não vai dar nenhum caso prático, pedir para te arranjar uma solução, não, né? Vai ser desse nível, não. É possível que... É um caso prático simples, não, nada muito complexo, mas eu posso sim fazer uma pergunta no sentido de um caso prático, do tipo... uma mesma pergunta sobre efeito suspensivo, para que você entenda. Em determinado agravo de instrumento, não foi, foi requerida a tutela provisória de urgência ao juiz de primeiro grau e não foi concedido. Cabe recurso dessa decisão? Qual o recurso? E esse recurso possui ou não efeito suspensivo? Então pode ser nesta linha. Não será um caso prático escabroso, mas eu posso partir sim de uma pergunta a partir de uma situação problema. Entendi, professor. Obrigada. Pronto, de nada. Então vamos lá, pessoal. Vamos corrigir um pouco mais da nossa atividade aqui. Deixe-me achar. Não, cadê? Está faltando. Cancelar, deixa eu ver. Uma guia. Pronto. Deixa eu ver se agora entra a guia certa. Essa daqui é a nossa guia certa. Tá? Essa daqui é a nossa guia certa. Eu vou pegar as que eu já corrigi e vou começar das que eu não corrigi. Tá certo? Pronto. Eu vou, então, pedir para que vocês aqui, né, me ajudem. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Estão, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, na ordem horária aqui que aparece minha tela. Então, primeiro Natália responde, depois Ítalo, depois Isabel, Gemima, se conseguir entrar com o microfone, e por último Beatriz. E Beatriz, se você puder, se você tiver com condições, ligue o microfone, ou ligue a câmera, por favor. Tá bom? Se puder. Então, pois não, Natália, já pode falar. Professor, é obrigada a responder, porque eu tenho um pouco de vergonha, também não tenho um domínio do assunto, então eu acho que não seria... Natália, a gente está aqui para justamente aprender em conjunto. Tenha certeza que você não vai ser julgada nem pelos seus colegas, nem por mim, pela sua resposta em si, mas sim por aquilo que você respondeu no formulário. Mas a metodologia que a gente adotou e tem adotado nessa metodologia de sala de aula invertida, o objetivo central é que a gente faça essa interação com os alunos. E a capacidade de expressão verbal, Natália,
é muito importante para qualquer pessoa da área jurídica, seja um advogado, juiz, promotor. A gente vai ter que se deparar com audiências, com sustentações orais, né, com situações de verbalizar em uma reunião, de participar de uma reunião, e expor nossas expressões. Então aqui tenha certeza que você está num ambiente seguro e não num ambiente de julgamento. Tá? Eu sim quero que você participe. Eu não vou lhe obrigar e nem vou lhe tirar ponto, né, se você não participar, mas eu queria muito que você participasse. A gente pode fazer em conjunto nós dois? Então tá bom. A Natália não quer responder. Então vamos lá, Ítalo, é sua vez. Ok? Pronto. Então vamos lá. Essa questão é uma questão de indicação de assertivas verdadeira ou falsa, Ítalo. Eu queria que você fosse lendo aqui para a gente e nos dissesse sobre as assertivas se são falsas ou verdadeiras em sua concepção. E por que falsas e verdadeiras, não é isso? Sobre o efeito suspensivo no recurso extraordinário ou recurso especial, é possível afirmar. Como regra, possui efeito suspensivo. Essa assertiva, para mim, ela é falsa, né? O efeito suspensivo do recurso extraordinário ou do recurso especial deve ser requerido, entre os requisitos lá que dispõem dos artigos que tratam sobre o recurso especial, é direcionado a depender do momento desse recurso, consta aqui da fase, por exemplo, da decisão de admissibilidade dirigida ao presidente, né, ou vice-presidente do tribunal, e aí na fase de publicação dessa decisão de admissibilidade dirigida eventualmente ao relator. Espera aí que a gente vai estar com estas questões aqui nas assertivas seguintes. Você está certo, de fato, o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem esse efeito suspensivo. E eu queria ir além, lembrar a vocês que a regra geral é que nenhum recurso possui efeito suspensivo op legis. A regra geral é que nenhum recurso possua efeito suspensivo op legis. Qual é a exceção da regra geral? O recurso de apelação. O único recurso que, como regra, possui efeito suspensivo, né? O único recurso que, como regra, possui efeito suspensivo é o recurso de apelação. E ainda assim, no próprio recurso de apelação, há uma série de hipóteses elencadas lá no artigo 1012, no parágrafo 1º do artigo 1012, né, de recursos que, mesmo sendo apelação, não possuem efeito suspensivo. Então, a regra geral é que recurso não tem efeito suspensivo. E ao RE e ao RESP aplica-se a regra geral, ou seja, RE e RESP não têm efeito suspensivo. Mas, assim como acontece em todo e qualquer recurso, aqueles recursos que não possuem efeito suspensivo podem legalmente, né, do ponto de vista de efeito legal normal de concessão de efeito suspensivo, eles podem ter o efeito concedido da forma que a gente chama de concessão de efeito suspensivo op iudicis. Op iudicis. O que é que significa esse efeito suspensivo? Concessão de efeito suspensivo op iudicis, que o juiz, no caso concreto, ele pode atribuir efeito suspensivo a um recurso que não tem, assim como o juiz, no caso concreto, ele pode retirar, ou melhor, conceder efeito suspensivo a um recurso que não tem, ou retirar, né, a suspensividade de um recurso que o tenha. Porque o efeito suspensivo, né, é uma espécie do gênero tutela provisória na seara dos recursos. Beleza aí, Ítalo? Vamos lá em frente com você. Segunda assertiva, leia aí alto. A segunda é o requerimento do pedido de concessão de efeito suspensivo deverá ser dirigido ao Tribunal Superior Respectivo no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator
Inciso, vamos ler logo, nesse caso, eu acho melhor a gente ler as 3 assertivas. Deixa até que eu leio as 3 assertivas. Aí você pode simplesmente dizer quais são as certas em sua opinião e depois, para mim, o que é mais importante, você explicar para todos nós, o que é, ou melhor, como deve ser requerido efeitos suspensivos em RE e RESP. Então, quais são as assertivas? A primeira, a gente já viu que ela é falsa, porque, como regra, é o oposto. Não possuem efeito suspensivo. Aí, as outras assertivas. A segunda diz o seguinte: o requerimento do pedido de concessão de efeito suspensivo deverá ser dirigido ao Tribunal Superior respectivo, ou seja, ao STJ quando for RESP, ao STF quando for RE, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão, ou seja, no período que compreende entre a decisão positiva de admissibilidade do vice-presidente e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Essa é a segunda alternativa. Terceira alternativa: o requerimento de pedido de concessão de efeito suspensivo deverá ser dirigido ao Tribunal Superior respectivo no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Aqui, então, a segunda e a terceira dizem coisas diferentes. A segunda fala somente entre o período compreendido entre a decisão de admissibilidade e a distribuição do RE ou do RESP. No inciso terceiro, ele diz estende o prazo, ou seja, diz que também será requerido no tribunal respectivo no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ou seja, desde antes da decisão de admissibilidade. Inciso 4 diz o seguinte, assertiva 4, diz o seguinte, que o requerimento do pedido de concessão de efeito suspensivo deverá ser dirigido ao relator se já distribuído o recurso. Então aqui é um outro período, se já distribuído o recurso. 4. O pedido de concessão de efeito suspensivo, o requerimento deverá ser dirigido, aqui o 6 não existe, viu? Isso aqui é a continuidade, é como se fosse apenas um quinto. O pedido de concessão de efeito suspensivo, o requerimento deverá ser dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como nos casos do recurso ter sido sobrestado nos termos do artigo 1037 e dos recursos repetitivos. Deixa eu facilitar. Primeiro, Ítalo, como é que você respondeu a sua questão? Quais foram as assertivas corretas? Você acertou essa? Eu não tive acesso. Quando eu clico para ver a resposta que eu respondi, apareceu um gráfico. Eu liberei ontem. Eu não sei se... Mas eu liberei a resposta ontem. Se você responde, aparece um gráfico com todas as respostas dos alunos, né? O porcentagem de acerto e erro. Tá. Eu não de acerto e erro, de resposta por questão. Não sei se só apareceu assim para mim. Tá. Mas vamos lá. Eu quero que você para que todos nós possamos entender. Deixa eu esclarecer o seguinte. Eu tenho um grande período de tempo compreendido entre a interposição do RE e do RESP, o momento em que a parte vai lá e protocola o seu recurso especial ou extraordinário, ou ambos, e o momento em que ele vai ser julgado. Tá? E eu tenho isso ainda com outra complexidade, porque no RE e do RESP eu tenho a interposição do recurso e a admissibilidade provisória no recurso no juízo ACOR, no de baixo, no tribunal inferior. E eu tenho o processamento, a admissibilidade definitiva e o julgamento no juízo ad quem, ou seja, no Tribunal Superior, no STF para o RE, STJ para o RESP.
A situação de urgência que me enseja a pedir o efeito suspensivo, ela pode já existir desde o início, ou seja, desde o momento que eu interponho, e ela vai poder existir ou acontecer também lá mais adiante, quando ele já estiver mais perto do julgamento. Então, essa pergunta quer saber de vocês o seguinte. Eu terei, o recurso estará sob tramitação e juízo de admissibilidade provisório no juízo inferior durante um tempo, e depois de um tempo ele irá para o Tribunal Superior. Porque como é que funciona, para vocês entenderem? Eu interponho a petição de recurso especial extraordinário lá na Câmara Civil, onde teve o julgamento da apelação, para pegar um exemplo do Tribunal de Justiça. Ele vai ser deslocado para a Secretaria Especial de Recursos da segunda vice-presidência aqui na Bahia. Pode ser que em outro tribunal seja o presidente, mas é sempre presidente ou vice. No nosso caso, vai para a segunda vice-presidência. Essa segunda vice-presidência, ela vai colher as contrarrazões ao recurso, vai virar para o recorrido e dizer, manifeste sobre o recurso, vai colher as contrarrazões. Depois de colhidas as contrarrazões, o segundo vice-presidente, aqui no caso da Bahia, promoverá uma decisão de admissibilidade ou inadmissibilidade do recurso especial e extraordinário. Se inadmissível, ele não vai, em princípio, não vai subir. Vocês viram lá que, de acordo com o artigo 1030, a depender do conteúdo da decisão de inadmissibilidade, ele pode sofrer agravo interno ou pode sofrer agravo em RE e RESP, o agravo do 1042. Se foi inadmitido, eu não tenho o que falar em efeito suspensivo, porque o recurso está inadmitido. Mas se foi admitido, ele vai subir para o STJ. Vai subir para o STJ. Lá no STJ, ele vai ser designado um relator que vai promover a admissibilidade definitiva e vai levar o processo para julgamento. Tá? Vai levar o processo para julgamento. Então, levando em consideração essa situação, a gente tendo o tratamento dogmático do efeito suspensivo do RE e do RESP, os seguintes momentos compreendidos. Primeiro momento, compreendido entre o momento da interposição do recurso, e o momento em que ele é admitido. Eu tenho um segundo momento, que é o momento em que ele já foi admitido, mas ainda não subiu para o STJ e ainda não tem relator no STJ, porque isso demanda um tempo e eu posso ter uma urgência nesse interregno, ou seja, ele já tramitou em primeiro grau, em primeiro grau, entre aspas, já tramitou no tribunal inferior, no Tribunal de Justiça, não gosto do termo tribunal inferior, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, mas ainda não foi remetido para o STJ. E eu tenho o terceiro momento, que é o momento em que ele já chegou no STJ e já tem relator. Já foi distribuído, já tem relator. Então, Ítalo, considerando isso que a gente falou aqui, essas assertivas, elas tratam disso, me responda. A quem eu devo requerer o efeito suspensivo, a concessão extraordinária e excepcional de efeito suspensivo nesses três momentos? No momento, e por quê? Né? Nesses três momentos. No momento compreendido entre a distribuição e a decisão de admissibilidade, entre a decisão de admissibilidade e a distribuição no Tribunal Superior e depois de distribuído no Superior. A palavra é sua, meu amigo. No primeiro momento, antes da decisão de admissibilidade, deve ser requerida ao presidente ou vice-presidente do tribunal. No momento da decisão que admitiu o recurso até a distribuição do Tribunal Superior, deve ser requerido relator, deve ser requerido ao presidente do Tribunal Superior, e no momento depois distribuído ao relator. Perfeito, sua lógica está correta, você só errou uma das situações. Tá? Porque assim, qual é a lógica central para que vocês entendam
eu vou requerer àquele que tiver com jurisdição sobre o recurso no momento da sua tramitação. Então, se não foi ainda admitido, a jurisdição não passou para o STJ. Então, nesse período que ainda não foi admitido, aquele que é responsável pela admissibilidade provisória, o presidente ou vice do tribunal, é quem fará o julgamento da admissibilidade. Do efeito suspensivo. Já que ele vai fazer a admissibilidade, ele diz, olha, isso aqui eu devo admitir. Como eu devo admitir, eu vou conceder o efeito suspensivo porque o risco existe. Ou não, isso aqui claramente não é admissibilidade, eu não vou conceder efeito suspensivo, ou não tem risco. E por aí vai. Depois que ele foi admitido, mas não subiu ainda ao STJ, foi a única coisa que você errou, Ítalo. Você entendeu a lógica? Se ele já foi admitido, a jurisdição é do STJ. Porque o STJ vai julgar este recurso, o mérito deste recurso, em princípio. Né? Porque vocês sabem que o juízo de admissibilidade feito pelo tribunal ele é provisório. O STJ pode ir lá e discordar e não admitir o recurso. Mas, presumivelmente, ele já está com a jurisdição, seja para julgar o mérito, seja para revisar o juízo provisório de admissibilidade. E, neste momento, portanto, é o STJ quem tem. Só não vai ser o presidente do STJ. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma petição simples, lá no STJ e protocola direto no STJ dizendo, olha, está aqui a cópia da decisão de admissibilidade, está aqui a cópia do meu RESP, eu preciso urgentemente da concessão do efeito suspensivo. E lá no STJ eles vão imediatamente promover a distribuição para um relator, um ministro relator, e este ministro relator que julgar apenas essa petição, entre aspas, de pedido de efeito suspensivo, ficará prevento para também julgar o RESP. E se eventualmente, naquele terceiro momento, já for distribuído o relator, é o próprio relator quem aprecia. Entendido as questões? Então, viva! Só para que vocês entendam, esse aí é mais um dispositivo. Eu não sei os que fizeram a pesquisa, a primeira avaliação de RE e RESP, que foi a pesquisa de jurisprudência, mas esta avaliação, esta solução, foi justamente a solução que a jurisprudência construiu, porque o CPC de 73 não tinha uma regra a disciplinar desta forma, né? E a jurisprudência tinha decidido conforme está disciplinado no CPC de 2015. O CPC de 2015 incorporou a jurisprudência. Tá bom? Beleza. Valeu. Mande. Estou aqui para isso. Não, mas aí é a suspensão de segurança, é outra coisa. A suspensão de segurança é outra coisa. Nada. Que a gente até trataria se tivesse tempo também aqui. Isabel, você que é minha ex-tímida, mas que ô Natália, aprenda com Isabel. Isabel também tinha vergonha e agora ela sempre participa com a gente com excelente desenvoltura, tá? Melhorando muito. Isabel, viu? Tá fechado seu microfone. Agora. Jogue duro. É com você essa questão aqui. Você tá conseguindo ler? Vou tentar ler aqui, porque eu tô pelo celular. Deixa eu ver. Sobre o recurso especial e o recurso extraordinário, é correto afirmar. Deixa eu ver se eu... Acho que eu não vou nem conseguir. Acho que eu achei aqui, né? Mas vai ser difícil encontrar aqui nas minhas respostas. Não, mas responda aqui. Eu já posso até antecipar. A certa é a alternativa B, a segunda. O que me interessa é que você diga por que você acha que está errado. Peraí, na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial concluído o julgamento os atos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, né? Deixa eu lhe ajudar. Deixa eu lhe ajudar que você está com o celular. Eu posso ler? Você acha que lhe ajuda se eu ler? Então vamos lá. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, ou seja,
quando a decisão impugnada trata tanto de matéria constitucional como infraconstitucional, eu sou obrigado a propor os 2 recursos, tá bom? Recurso especial e recurso extraordinário, ao mesmo tempo. E constitucional, uma questão federal constitucional e uma questão federal infraconstitucional, ou seja, ofensa à norma federal. Então, eu acho que o acórdão do Tribunal de Justiça ele é errado por 2 motivos. Ele é errado porque foi inconstitucional e ele é errado porque foi ilegal. Então, eu sou obrigado a interpor os 2 recursos. O RE, para tratar do tema federal constitucional, e o RESP, para tratar do tema federal infraconstitucional. Aí ele diz o seguinte: os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu posso encaminhar tanto para o STJ como para o STF. Ele diz assim, a depender do que, aí ele continua, conforme a prejudicialidade dos recursos, ou seja, conforme eu entenda que eu primeiro preciso, se eu entendo que primeiro eu preciso analisar a questão federal constitucional, eu remeto para o STF. Se eu entendo que primeiro é preciso analisar a questão infraconstitucional, eu remeto ao STJ. Tá? Então é isso que ele diz, conforme a prejudicialidade dos recursos, e que esta prejudicialidade vai ser avaliada pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Você acha que está certo, está errado? O que está errado aí? Eu até antecipo, está errado. Mas por que você acha que está errado? Não, eu acho que está errado essa parte de falar que pode ser remetido ou em um ou em outro. Parece que as 2 questões, tanto constitucional como a infraconstitucional, podem ser colocadas em 2 tribunais superiores, como se... É mais por causa disso. Eu acho que cada um tem sua matéria já determinada constitucionalmente. Mas quem julga primeiro? A pergunta é essa. Quem julga primeiro? Olha, eu vou dar minha opinião, meu professor, vai ser uma certeza. Mas acho que primeiro, quem julga primeiro é o STJ. Depois só do todo mundo. Vamos lá. A gente vai chegar lá porque as outras questões também tratam disso. O que é que está errado aqui, de fato, o mais errado aqui, tem outros elementos ali, mas o mais errado aqui, conforme prejudicialidade avaliada pelo presidente ou vice do tribunal recorrido. Não pode ser esta avaliação, que a prejudicialidade é importante para definir a ordem, mas essa prejudicialidade, Isabel, não pode ser feita pelo presidente do tribunal recorrido. Porque o presidente do tribunal recorrido ele não tem competência para apreciar o mérito. E a discussão de prejudicialidade do mérito do RE e do RESP é uma discussão de mérito. A prejudicialidade é um ponto de mérito. Ele só tem competência para... A prejudicialidade é uma questão que tem que ser decidida antes do mérito. Então, vou te dar um exemplo de prejudicialidade. Você entrou com uma ação contra mim, cobrando uma prestação de um contrato, tá? Aí eu viro e defendo, olha, o contrato que Isabel trouxe é nulo, por isso eu não tenho que pagar, e ainda que eu tivesse que pagar, não é o valor que ela está cobrando. Então, por exemplo, o juiz vai poder decidir se eu tenho ou não tenho que lhe pagar, e se o valor é esse ou não é esse, sem antes decidir sobre a validade do contrato, não vai poder. Então, a validade do contrato é uma questão prejudicial. Entendido? Vamos para outra opção aqui que está errada, para você me dizer, ver se você consegue identificar. Você até conseguiu, você já conseguiu na primeira. Faltou só aquele detalhezinho. Mas vamos lá, vamos adiante. Nas hipóteses de interposição conjunta de recurso extraordinário especial, o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão da qual cabe agravo interno, sobrestará o julgamento e remeterá ao Supremo Tribunal Federal. Então, aqui o que ele está dizendo? Olha, ao invés de atribuir a competência para decidir a prejudicialidade ao presidente do tribunal inferior recorrido,
recorrido. Quem vai analisar a prejudicialidade é o relator no STJ, e desta decisão caberá recurso de agravo interno. Tá bom? Essa decisão está errada, esta assertiva está errada, por quê? Olha, eu penso assim, se a decisão lá cabe agravo interno, ela deve seguir os procedimentos corretos que cabe a ela, e não ela puta que fazer isso, né? O que está errado aí, Isabel, é justamente o cabimento do agravo interno. A decisão do relator sobre a prejudicialidade ela é irrecorrível. Então, é assim que funciona. Os dois recursos vão primeiro para o STJ, e o relator no STJ, se ele entender que precisa ser julgado primeiro o recurso extraordinário, ele reconhece a prejudicialidade em decisão irrecorrível e remete ao STF. Aí vamos ver o que pode acontecer lá no STF, tá bom? Aí vamos continuar aqui. Vai para o STF? Vai para o STF. Ele diz assim, olha, para que eu possa julgar o meu recurso especial, é preciso que antes o STF se pronuncie sobre a questão constitucional. Eu entendo que a apreciação do RESP ela é prejudicial, ela depende da prejudicialidade do agravo, ou de decidir sobre a questão constitucional. É que está chegando o meu horário, eu estou ficando nervoso que eu vou ter que sair, mas eu quero terminar essa questão, tá? Então, eles, para o julgamento do recurso, reconhece a prejudicialidade em decisão irrecorrível, remete ao STF. Aí vamos para outra questão aqui. Ó. Mesma coisa, na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário especial, se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário em decisão irrecorrível, então até aqui está tudo certo, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal. Não, na hipótese de interposição conjunta, se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário em decisão irrecorrente, sobrestará o julgamento e remeterá os autos. Não era para estar ao Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, não era para ter... Espera aí. As duas são certas, a estimação está incompleta, né? E a última parte vai ter que fazer o julgamento pelo STJ ou pelo STF. Entendi. Porque essa assertiva aqui está toda certa. É porque aquelas questões objetivas, né? É a que está mais certa. Porque aqui está tudo certo. Só que ela não tratou... Obrigado, Ítalo. Ela não tratou do que faltava tratar, ou seja, como é julgado lá no STF. Mas vamos para a última e depois vamos para a certa. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário especial, se o relator do recurso especial considerar prejudicial ou extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal, podendo o relator do Supremo Tribunal Federal, em decisão também irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade e devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial. Está certa também. Por que foi dado aqui? Na hipótese de interposição conjunta do recurso especial, concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. Certo? Essa aqui também está certa. Só se a decisão não é irrecorrível no STJ. Peraí, deixa eu conferir isso aqui, pessoal. 1026. Cadê? Não está? Tá aqui. Ctrl F. Não tem, não cabe recurso. Essa questão tem que anular. Vou ter que anular essa questão. Ou pelo menos considerar para todo mundo. Peraí, deixa eu exibir para vocês aqui. Eu botei a última porque eu achei que estava mais completa. Eu nem sei porque a última estava certa. Eu não consegui pegar. Por isso que eu vou atender. Vou botar na última. Deixa eu... Serão julgados, deixa eu... Serão julgados...
Proporções gerais. 1030 é a admissibilidade, 1029 é suspensiva. Aqui, ó, vamos lá. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, deixa eu até botar aqui para... vocês estão vendo ainda o CPC ou pararam de ver? Estou vendo a questão agora. A questão, né? Então, peraí, deixa eu alterar isso daqui para vocês. A apresentação para a gente cancelar é uma Kia. Cancelar. Então eu vou deixar. Rapaz, que saco, né? Agora vocês vão ver. Estão vendo? Pronto, vamos lá. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Concluído o julgamento, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário se este não estiver prejudicado. É justamente a questão que está marcada como certa aqui. Sabe? Já entendi o que está errado. A pergunta não era sobre o recurso especial extraordinário, é correto afirmar, é incorreto afirmar. Porque vocês vão ver que as outras também estão certas. Ó. Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. Ponto. Na hipótese do parágrafo 2º, se o relator do recurso extraordinário em decisão irrecorrível rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgar. Então, ou seja, de fato ali a questão era para colocar a questão incorreta e não propriamente a questão correta. Tá? Eu vou avaliar isso aí para aceitar as questões, depois na nota de vocês me avisem que quem errou eu não vou. Beatriz, eu tinha avisado no começo que eu vou precisar sair e eu já estou inclusive atrasado. Só me dá um segundinho aqui para eu já ir abrindo, porque eu tenho que despachar um processo com o desembargador que só atende dia de hoje. Mas vá, por favor, pode perguntar aí, Beatriz. E aí terminar. Professora, só uma pergunta rápida. Então, se o relator do STF entender que não existe prejudicialidade, ele devolve para o STJ. Exato. E o STJ é obrigado a aceitar. Entendi. Então ele não devolve. Não é uma faculdade, ele manda devolver. Lembre-se sempre que obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, entre o desembargador e o STJ, entre o ministro do STJ e do STF. Tá bom? Galera, valeu por tudo. Até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau, professor da semana. Valeu. Tchau, professor. Tchau, tchau.